Nós começamos uma semana de oração no sábado, de manhã. Tivemos um programa para os casais casados no sábado à tarde, para os jovens domingo à tarde, e tivemos ontem o culto de domingo. E hoje nós estamos dando sequência à semana de oração. A ideia é que nós possamos, no decorrer da semana, podemos formar, como é o título da semana, né? Conseguir formar lares, famílias de esperança, da esperança. Hoje eu queria ver um texto com vocês e eu queria trabalhar aceitação. Nós vamos fazer daqui a pouco uma dinâmica. Vamos trabalhar algumas coisas aqui na igreja. Pega a tua Bíblia então, lá em 1 João, capítulo 4. Eu gostaria de ler o versos 7 e 8. Quem pode ler para mim? Quem pode ler, fique em pé e pode ler bem alto. 1 João 4, 7 e 8. Verso 7 e verso 8. Livre, espontâneo e apressado. Vai lá, quem vai ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós estamos vendo durante essa semana algumas coisas. A primeira coisa que nós estamos vendo é o seguinte: o ser humano ele tem 4 aspectos. Nós conversamos do aspecto físico, ele altera a parte emocional. Quem controla isso é a parte mental. E a parte espiritual, que é a 4ª parte, ela vem para nos transformar. E nós precisamos lembrar que esse amor aqui, quando fala que Deus é amor, isso não é natural do ser humano. Então, para que você comece a gostar, comece a ter o amor de Deus para com os animais, a natureza, o ser humano que está do teu lado, você vai ter que passar um tempo com Deus. A fonte de toda a felicidade da família está em você estar próximo de Deus. Então, um dos pontos que nós precisamos trabalhar durante essa semana, eu não consigo aceitar o outro se não tiver tempo com Deus. Querem ver uma coisa? Olhem para a igreja agora. Se olhem, as pessoas que estão aqui, elas são iguais? Repare o cabelo das pessoas, o rosto. Vocês convivem mais uns com os outros. Tem alguns aqui que eles são para frente, não tem? Tem ou não tem? Aí já está botando alguns ali. Já tem uns que são no cantinho deles. Já tem outros que gostam de arrumar uma confusão, não é? É aquela frase, não gosto de briga, mas se entrar na briga, dou um boi para não entrar, dou uma boiada para não sair, né? E cada um aqui tem um estilo diferente. E aí vem algumas coisas que eu queria começar. Eu vou começar lá da casa vindo para a igreja. O casal, eles são iguais? Não. Os filhos são iguais? Também não. E muitas vezes os filhos não são iguais aos pais, não são. Tem algumas características dos pais misturado. Aí às vezes a mãe fala bem assim, é a tua cara, aí puxou a mãe, puxou o pai, isso daqui lá em casa a gente até brinca, isso aí é da tua família. Não, isso aí puxou você, entendeu? Aí a gente fica brincando com isso, porque somos diferentes. Então a aceitação ela começa a ter lá da casa e vem para a igreja. Querem ver a aceitação onde que vai? Meu filho tem 10 anos. E eu acho que ele já pregou mais do que muito adulto na igreja. Ele já veio para frente da igreja pregar junto comigo. Então ele contava a história que eu ia usar no sermão. Então ele contava a história e depois ele sentava e eu assumia e continuava dali. É claro, a história dele era igual se eu tivesse contado? Claro que não. Olha a experiência que eu tenho de culto, olha a experiência que ele tem. Olha a minha idade ou a idade dele.
Então, na realidade, você tem uma circunstância ali que eu tive que parar e pensar assim, peraí, o que é melhor? Eu usar a minha experiência ou colocar o meu filho para fazer aquilo que eu poderia fazer? Se eu quero a salvação dele e se eu quero ensinar a igreja a aceitar a dificuldade, a diferença dos outros, então eu vou colocar o meu filho para falar. Eu vou pedir para minha filha cantar. Ah, mas nunca cantou, vai desafinar, vai cantar e tal. E daí? Como que eu vou ter novos cantores se eu não vou treiná-los? Se eu não vou aceitá-los? Se eu não vou compreender que aqui dentro é um local onde a gente tem que fazer isso? A aceitação, irmãos, é você olhar para a pessoa, saber que ela tem defeitos. Não é você esconder os defeitos das pessoas. Quando meu filho terminava, por exemplo, ele já fez para mim, contou a mesma história. Só que um dia, ele decorou a história, ficou ali e tal. No outro dia, ele já estava super autoconfiante. E eu falei, vai decorar? Não preciso. Eu falei, vou deixar ele quebrar a cara. Chegou na hora, ele pegou o microfone, a história foi embora, ele não sabia o que falar. Aí eu dei um passo para frente, fiquei do lado dele e comecei a falar, e ele ia falando. Eu fui dando os toques, ele ia continuando a história. Quando terminou, chamei ele no canto, falei, olha, vamos comparar hoje e semana passada. Hoje você foi bom não? Ah, eu errei, não sei. Aí eu comecei a mostrar para ele aonde ele tinha que mudar. Então, na realidade, não é do próximo eu falei com ele, então na próxima você vai treinar mais e você faz de novo. Não é trancar, não é falar que não pode fazer. Os diáconos, por exemplo, por que não pode ser as crianças recolhendo um dia a oferta? Aqui eu já vi que as crianças fazem de vez em quando elas estão. Por que não um adolescente abrir e fechar a igreja, tendo o adulto para supervisionar? Não é supervisionar ficar em cima dele o tempo todo, mas falar, vai lá e fecha. E depois que ele fechou, você bate o olho, beleza? Quantas vezes aceitar alguém significa dizer que você vai depois agradecer essa pessoa? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu vou descer para cá para ficar mais próximo. Quem é diácono aqui há mais de 10 anos? Tem alguém? Tem alguém aqui que já serve, é diácono há mais de 10 anos? Não precisa estar aqui. Vocês conhecem alguém que é diácono dessa igreja há mais de 10 anos? Não? Ancião? Líder de qualquer departamento que está há mais de 10 anos na comissão da igreja? Aí tem que ter. Quem? Mais de 10 anos. Aqui nessa igreja? Não, desde quando o grupo em si, porque a igreja em si não tem 10 anos. Tem quantos anos? Está indo dos 10, tem 9. 9? Então vou fazer o seguinte. Quem é diácono aqui há 5 anos? 5 anos? 5. Fique em pé os 3. Ele já está em pé. Fique em pé os outros 2. Vai lá, fique em pé. Permanece em pé. Aí ele lá vai ter que se virar lá. Permanece em pé aquele que alguém já chegou para você e falou bem assim, muito obrigado porque você sai de casa mais cedo, vem abrir a igreja para a gente. Se está sujo, você vai lá e limpa. Se tem algo molhado e as crianças vão passar, você vai lá e tira a água. Faz ou não faz isso? Não faz? Se choveu? Alguém já chegou para vocês e agradeceu? Já? Mas 5 anos! Já? Não? Já te deu um? Não! Quer dizer então que vocês trabalham há mais de 5 anos, chegando mais cedo, aí depois tem que todo mundo vai embora, você vai lá, mexe tudo, fecha e tal. É o último a sair e nunca recebeu nada e nunca ganhou nada.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A igreja está aceitando os 3 como... Vocês continuam sendo diáconos? Você é o que agora? Está como ancião. Continua diácono? Não? Está fazendo o que hoje? Ah, tá. Tá vendo? Aí vem uma situação. Sabe o que vai acontecer? As pessoas estão trabalhando na igreja, estão fazendo na igreja, mas ninguém agradece nada. Agora, será que alguém já criticou a tua função? Oxi! Ó ali, ó! Então nós não estamos servindo conforme a Bíblia. Nós estamos no meio das pessoas, estamos convivendo com elas, mas nós nunca agradecemos. Eu comecei a ter algumas atitudes. A pessoa, por exemplo, que canta, quando eu estou na fora ela vai passar por mim, aí eu vou e agradeço por ela ter cantado, por ela ter louvado a Deus. Às vezes quem está comigo trabalhando, eu gosto de agradecer. Aqueles que estão comigo fazendo JA, às vezes a gente pega para mostrar como fazer JA. Aí eu chamo o grupo e agradeço o grupo que estava comigo. Sabe por quê? Porque nós precisamos, não é receber os elogios, é dar elogios. Nós precisamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. Elas não vão ser perfeitas, você também não é. O seu trabalho não é perfeito, o meu também não é perfeito. Mas se não houvesse o meu trabalho, não tivesse o seu trabalho, se não tivesse o seu envolvimento, seria diferente. Pode ser que seja pequeno, mas faz uma diferença danada no final das contas. Querem ver uma coisa? Eu pude pegar, eu fiquei com aquilo na cabeça, o Sidney até guardou para mim. Foi uma ideia, aquele papelzinho, não foi? Foi uma ideia, foi velho, foi uma ideia. Surgiu lá na cabeça, alguém viu algo, transformou e trouxe para a gente. Mas uma ideia de um papelzinho, a gente pôde usar como uma ilustração. Era um papel que muita gente jogou fora, mas nunca pensou no trabalho que deu em pensar, em imprimir, em cortar e preparar tudo. E às vezes a gente não agradece. Nós não nos envolvemos. Os filhos, eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu não quero que você me responda, tá bom? Os pais que estão aqui. Quantas vezes essa semana você beijou e foi beijado pelos filhos? Quantas vezes você abraçou seus filhos? Não me responda, porque alguém pode passar vergonha. Certo? E sabe o que eu queria que você pensasse? Eu estava pregando numa igreja, a igreja de Nova América. O ancião de lá até me ligou agora para a gente fazer um programa lá especial. E aí eu estava falando sobre esse tema. Era uma semana de lar de família também. E a gente está falando sobre esse tema, aceitação. E aí, irmãos, eu fiz o que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, depois da história. E essa senhora, eu vi que ela se emocionou, e no final do culto ela me procurou. E ela veio me contar a história. E ela me autorizou a contar a história dela. Então eu queria te contar um pouquinho da história dela. Aquela senhora, os filhos dela começaram a crescer. E ela gostava de abraçar e beijar os filhos. Só que o mais velho, o rapaz, eles têm uma mania, né? Ou seja, eles não gostam, numa certa idade, o meu é assim também. A gente vai chegar lá na escola, aí você pede um beijo, como é que é? O Igor fazia assim, ele olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nenhum coleguinha olhando, aí ele dava o beijo rapidinho e saía correndo. Não é assim? Aí a mãe começou a ficar sem graça de pedir um beijo. E ela deixou ele passando. E ele foi crescendo na igreja. Depois ele saiu da igreja, se casou e estava vivendo fora da igreja.
E aquela senhora, já uma senhora de idade, seus 70 e poucos anos, e ela estava ali agora, assim, ela queria abraçar o filho, queria beijar, mas como ela perdeu isso quando o filho estava entrando na adolescência, ela agora não sabia mais como beijar o filho. Agora ela não sabia mais abraçar o filho. Sabe o que aconteceu? Ela se distanciou tanto do filho, e ela queria que o filho voltasse à igreja, e ela começou a orar pelo filho, mas teve um problema. O filho, vindo visitá-la, teve um acidente de carro. E agora aquela senhora estava lá em um local, numa pedra, aqui em Vitória. Os médicos estavam para liberar o corpo, e ela agora estava na frente do filho dela sobre uma pedra. E o filho ali estava agora nu, inerte, frio. E ela chorou muito porque ela chorava e contava para mim que ela chegou naquele momento e viu o filho. E naquele momento, sabe o que ela fez? Ela virou para Deus e falou bem assim: por que eu deixei de beijar você? Falando com Deus e falando com ela, tentando, não tinha como falar mais com ele. Mas ela falava consigo mesmo, com Deus, uma mistura toda, e ela falava assim: Marcos, eu ficava me perguntando, por que eu senti vergonha de beijar você? Sabe o que ela fez? Irmãos, o filho já não sentia mais nada. Não podia ser feito mais nada por ele. Mas ela precisava quebrar algo dentro dela. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e ela dizia assim: Marcos, eu comecei a beijar os pés do meu filho. E eu subi beijando perna, braços, e cheguei no rosto dele e beijei o rosto dele. E eu chorava muito, porque eu sabia que eu estava dando beijo, mas que ele não estava sentindo mais. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão aqui na igreja contigo, e você conhece pessoas e convive com elas há tanto tempo, 5, 6, 10 anos. Às vezes você nasceu aqui nessa igreja, está convivendo com ele, e você nunca chegou perto dele para agradecer a presença dele. Você nunca chegou para ele e deu um abraço nele. Você nunca chegou para essa pessoa e falou algo bom dele. Sabe, irmãos, problemas todos nós temos. Se você quiser falar mal das pessoas que estão aqui, você vai encontrar aos montes. Agora, se você procurar coisas boas, você também vai achar. Pode ser que o diácono que nunca foi, o diácono que virou ancião, ele seja chato, rabugento, seja tudo. Mas ele tem coisas boas. E às vezes a gente só olha o lado negativo. E só... Eu queria te dar uma oportunidade nessa noite. Eu queria te pedir uma coisa nessa noite. Nós vamos colocar uma música, e essa música ela vai se repetir 2 vezes. Vai ser tocada a primeira, e depois nós vamos repetir a segunda. E o meu convite para você é que você vai ter que se levantar do seu lugar e vai procurar na igreja 5 pessoas. Se não fizer para 5 pessoas, vai te dar dor de barriga. Você vai procurar 5 pessoas e vai chegar para essas pessoas, vai abraçar essas pessoas e vai dizer para ela algo bom. Se você conseguir falar mais de uma coisa, se você conseguir chegar a 3, você vai ver que no final, se você conseguir falar para 5 pessoas 3 coisas boas que elas são, meu amigo, no final você vai estar no céu. Eu te garanto que quando você terminar, o sentimento dentro vai ser totalmente diferente. Agora tem uma coisa: se você continuar sentado no banco, você não será abençoado. A bênção só vem para quem quer. A bênção, ela já está lá.
Na realidade, as pessoas estão aqui do teu lado há muitos anos. Só que você esquece que elas estão aqui. E meu amigo, e se ela falecer hoje? Hein? Ninguém aqui sabe que vai chegar em casa vivo. Tem alguém aqui que sabe se vai chegar vivo em casa? Pode até ser que hoje à noite você não vá para sua casa mais. Pode ser que hoje à noite, ou pode ser que quando você chegar na tua casa, você receba o telefone de um irmão seu, da igreja. Olha, eu estou te avisando que hoje o fulano, ao sair da igreja, morreu. Ele não está mais entre nós. E aí você perdeu a oportunidade de fazer alguém feliz. Você perdeu a oportunidade de ser feliz. Só é feliz quem faz os outros felizes. Olha, não esqueça disso. Só é feliz quem faz o outro feliz. A música então será tocada. Solta aí a música e vamos ensaiar. Ó, agora é ensaio. Enquanto essa música estiver tocando, você então vai se levantar. Vou falar de novo, explicar de novo. Vai levantar, vai em 5 pessoas e vai virar para essas pessoas e falar assim. Alguém está assim, mais 5? Nós temos mais de 5 aqui dentro. Você vai em 5, peraí, não pode ainda não. Baixa só um pouquinho, quem está no som. Baixa só um pouquinho. Em 5 pessoas, abraçar essas pessoas. Pode deixar que a bagunça eu me garanto, tá? Se for para ganhar um problema, então cai sobre mim. Mas se passa agora aí, tá? Se alguém tiver problema com isso dentro da igreja, eu assumo. Certo? Você tem que levantar agora e ir para 5 pessoas, virar para elas e falar assim: olha, eu gosto de você porque eu chego aqui e você tem um sorriso. Eu gosto de você porque eu chego perto de você, eu sei que vai ter homem que vai falar isso. Olha, eu gosto de você porque quando eu chego na igreja e olho para você, eu vejo que tem gente mais feia que eu. Você me faz feliz. Sorria com essa pessoa. Você tem 2 músicas. A música vai voltar de novo. Pode tirar. 5 pessoas. Quem ficar sentado, eu vou no microfone até ele. Vou até ele. Tá? Carol, coloca aqui e vira. Não fica na mão. Põe ali em cima pra gente tirar. Podemos começar? Todo mundo entendeu? E ó, pelo menos uma.
mais, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. No mínimo 5 pessoas. Olha as crianças que estão sentadas. Vê se você já abraçou uma dessas crianças. Pode continuar. Se você fez mais de 5, está ótimo. Aproveite que você tem o tempo agora. Se você lembrar de mais pessoas, vai até elas. Vê se tem alguém que está no canto, quietinho, que não recebeu abraço, vai até ele. Distribua seus abraços. Fale da tua aceitação. Nós temos tempo. Aqueles que já abraçaram, que acham que não tem que abraçar mais, pode cantar juntos. Se você lembrar de alguém que você gostaria que estivesse aqui, olhe para essa pessoa agora. Se você nunca agradeceu o diácono, agradeça hoje. Primeira pergunta. É difícil começar ou não é? Não é? Mas depois que você começou, aí já é difícil parar. O amor contagia. Olha lá, tem gente até agora. O amor contagia. O grande problema é que Satanás sabe disso. Aí sabe o que ele faz? Ele faz com que a gente comece a distanciar um dos outros. Aí nós estamos vivendo na mesma igreja, no mesmo local, mas você nunca deu um cartãozinho de feliz sábado para o irmão que está junto com você há 5 anos, que serve a igreja sem receber um centavo durante 5 anos, que está perdendo noites em claro para tentar montar um programa legal para você, que está orando por sua família, que está às vezes... E a gente não lembra. Sabe por que Deus é amor? E sabe por que quem ama conhece a Deus? E quem não ama não conhece a Deus? Porque quanto mais próximo você fica de Deus,
mais você vai olhar as pessoas. Essa igreja não é importante porque tem bancos. Essa igreja não é importante porque tem um terreno. Essa igreja é importante porque tem pessoas. Eu queria te fazer um apelo. Eu sei que teve gente que se sentiu muito bem. É verdade ou não é? Muito bem. Tinha gente que precisava de um abraço, sabia? Tinha gente que precisava de um abraço e você foi lá e abraçou. Aí eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer 2 perguntas. E eu quero ver se tem gente corajosa. Primeira pergunta. Quem precisava de um abraço, levanta a mão. Ó. Hã? Mais do que eu pensava. Viu? E gostaram do abraço? Levanta a mão quem gostou do abraço. Ó. Quem recebeu mais de 10 abraços? Nossa! Tá vendo? Tá vendo? Mas teve gente que perdeu a conta. Entrou assim, foi abraçando todo mundo. E já, olha lá, saiu abraçando todo mundo. Né? Fez a festa. Mas, gente, por que a gente não pode fazer isso mais vezes? Por que nós temos que nos distanciar? Nós nos distanciamos dos nossos filhos, nós nos distanciamos da esposa, do esposo, dos amigos. Sabe qual é o final? Sozinhos. Depressão, um monte de problemas físicos, emocionais e mentais. Porque nós não estamos cumprindo a meta de Cristo. Nós não estamos chegando nas pessoas. Nós não estamos encontrando com as pessoas. Lembra que as crianças gostavam de vir e Cristo pegava no colo, brincava com elas? Lembra que Cristo ia às pessoas, tocava nas pessoas? O que era imundo e não era tocado, ele tocava. Quem era cego e não enxergava o que estava ao redor, ele ia lá e curava. Nós somos exemplo, devemos seguir o seu exemplo. Nós somos os seus sucessores. Nós somos aqueles que demonstraríamos o amor de Cristo. Será que é verdade? O que é ser cristão para você? Ser cristão para você é decorar regras, é guardar os mandamentos? Pois eu vou te dizer uma coisa. Os piores canalhas, os piores fariseus são os homens que mais guardam regras. E os melhores cristãos não se preocupam com regras, porque eles amam as pessoas. Para eles, o amor é a regra. O fundamento da lei é o amor. Os fariseus sabiam todas as regras, mas cumpriam os mandamentos? Não. Quer guardar os mandamentos? Chegue mais perto das pessoas. Aceite mais as pessoas. Vibre com elas. Chore com elas. Sabe o que vai acontecer? Você vai respeitar tanto as pessoas que uma parte dos mandamentos você já não vai quebrar mais. A outra parte dos mandamentos que diz sobre Deus, quando você chegar próximo das pessoas, você vai perceber que você precisa da ajuda de Deus para respeitar as pessoas, porque elas têm defeitos, elas são fracas, e você vai começar a ver os defeitos das pessoas e vai perceber que você também está cheio de defeitos, e aí você vai perceber que você precisa de Deus, e aí você coloca Deus sobre todas as coisas. Quando você menos pensar, você já cumpriu a lei, você já guardou tudo o que você queria. E outra, irmãos, Paulo já dizia isso. Paulo já falava isso. O cumprimento da lei
é o amor. Livro de Romanos. O próprio Cristo era o amor vivo. Ali as pessoas viam nele, no olhar, no gesto, na fala. Você não foi chamado para ser juiz. Você não foi chamado para ser advogado. Tem um monte de gente aqui querendo ser advogado de Cristo. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para seguir os passos de Cristo. Cristo não era advogado. Cristo, quando estava aqui na terra, não era juiz. Cristo simplesmente ia às pessoas e falava: olha, Deus ama você. Deus aceita você do jeito que você é. Irmãos, quando nós temos a liberdade de errar, nós acertamos. Vou te dar uma coisa simples. Quem aqui já aprendeu a dirigir? Você já sentou no carro, e quando você sentou no carro, você colocou a chave, virou e já saiu passando marcha, tudo certinho, foi assim? Ó, excepcional. O primeiro carro meu foi um Jeep. Aí, ó. Eu comprei esse Jeep, eu até quando eu acelerei o carro que saiu aquele fumaceiro, falei, isso é mas ele estava com o motor todo ruim, né? Aí estava dentro da mecânica. Aí eu falei com o moço, como é que eu faço para sair com esse carro? Aí ele falou assim, você não sabe dirigir? Não, eu falei, não, você nunca peguei no carro não. Ele falou, isso aqui é um ré, aqui é a primeira, segunda. Mas você chegou a arranhar a marcha? Não, eu saí devagarinho, atravessei a ponte de Colatina, conhece? Conheço. Eu peguei o carro ali dentro da cidade, saí devagarinho. Sem carteira? Sem carteira, sem nada. Cheguei lá em São Silvano. Ixi. Aí eu não sabia manobrar o carro. Aí eu pedi um camarada para me ajudar. Ele pegou, me ajudou, não faz aqui, mano. Aí eu manobrei o carro e voltei e fui lá pro meu bairro. Ó, é uma exceção. A regra como é que é? Aprende logo? Mas para você aprender, o que aconteceu? Alguém chegou para você e falou bem assim, pode errar. Até ele que sentou, engatou a primeira. Não engatei o ré primeiro. Aí engatou a ré primeiro. Eu tinha que tirar dentro da dentro da oficina. Mas aí entra uma coisa. Você teve a liberdade de, na hora de fazer algo, de errar. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus te dá a liberdade de você errar. Querem ver uma coisa? Quando ele tirou o povo do Egito, primeiro ele libertou o povo ou primeiro ele deu a lei? Primeiro ele libertou. Primeiro ele andou com o povo. Primeiro ele mostrou que ele era Deus. Primeiro ele tirou do lamaçal. Primeiro ele mostrou que ele podia fazer algo por você. Depois que ele mostrou isso, depois que eles já tinham vencido guerras, tinham visto água, tinham visto milagres, aí Deus virou para eles e falou assim, agora eu quero mostrar para vocês as minhas leis. Eles já estavam preparados, irmãos. Eles já estavam sendo guiados. Hoje, eu queria te pedir uma coisa. Dê liberdade para que as pessoas possam crescer perto de você. Dê liberdade para os seus filhos participarem da igreja e errando. Dê liberdade para uma criança pequena, no lugar de ficar olhando para o sermão, que ele não está entendendo nada, dele ter algo do lado dele para ele colorir enquanto o pastor ou o pregador está falando. Dê algo para ele para que ele possa ser criança. Respeite a idade dele. Aqueles que estão vindo novos, respeite. Deixe com que eles façam as coisas. Agora não esqueça de uma coisa. A aceitação ele tem os dois pontos. Primeiro, permitir que as pessoas façam. E se elas errarem, assumir o erro e ajudá-las a acertar. Não a criticar. Você não foi chamado para fazer a obra do diabo, que é acusar os outros. Agora tem uma segunda coisa que eu queria te pedir. E aqui eu vou encerrar e vou trazer uma música. Vou pedir, pode vir para cá quem vai cantar. Eu queria te pedir uma coisa. Muitos gostaram do abraço, mas infelizmente a igreja está morrendo, porque nós abraçamos pouco. A igreja está morrendo, porque nós não vamos às pessoas.
A igreja está fraca, sabe por quê? Porque não sente calor humano. Quer ser um bom cristão? Bom mesmo. Das pessoas olharem para você e falarem assim: olha, eu gosto de ficar perto dele, ele é abençoado. Então, irmãos, olhe as pessoas, bendiga as pessoas, dê bênção para elas, não as critique. Vá com elas e você vai ver que elas vão responder muito mais. Aqueles que são amados, aqueles que são aceitos, aqueles que são respeitados, eles vão olhar para você e falar assim: rapaz, eu não posso errar com ele. Os jovens, na hora que você levá-los para fazer aquela bagunça na tua casa, na hora que você chegar para o jovem e falar bem assim: olha, o que você está fazendo está errado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai parar o que ele está fazendo e respeita você. Perto de você ele não vai falar palavrão, então vai brincar junto com ele, vai jogar bola junto com ele, vai fazer uma atividade junto com ele, vai assistir um filme junto com ele. Você só pode ensinar se você estiver lá, se você aceitar, se você estiver junto. Cristo fez isso com você. Cristo aceitou você do jeito que você era. E ainda está aceitando você com os erros que você cometeu hoje, ontem, essa semana. Deus aceita você do jeito que você é. Nós precisamos aceitar os nossos entes queridos do jeito que eles são e os membros da igreja também do jeito que eles são. Aceite as pessoas. Esse é o meu pedido para você. Se hoje você quer sentir mais abraços, quando a música estiver aí, eu gostaria que você desse um abraço agora primeiro ao nosso Deus. Fale com Ele: olha, eu quero abraçar mais. Eu quero dar mais calor humano. Eu quero dar mais amor. No final dessa música, a de saída eu vou trocar hoje. Tá bom? Nós vamos cantar aquela em família. Lembra que tem um abraço? Essa não é? Tem um aperto de mão, vocês são da música, não é? Aí na hora do aperto de mão, na hora que falar aperto de mão, você já sabe, você está liberado para abraçar de novo. Tá bom? Nós vamos sair daqui abraçando todo mundo hoje. Durante essa música, eu peço para que Deus mostre as pessoas que você precisa abraçar. Às vezes você magoou alguém no passado e agora é o momento de fazer. Ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra buscar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. Sonhos que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi, não vão compreender.
Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, refletir o caráter de Cristo aqui nesta terra. E para tanto, Senhor, queremos sentir o Teu amor, sentir a Tua paz. E queremos, Senhor, aprender a chegar perto das pessoas. Nós precisamos, Senhor, sentir o calor e dar o calor. Como foi interessante ver as pessoas se abraçando aqui nessa igreja hoje à noite. Como foi interessante ver as pessoas falando que precisavam de um abraço. E nós podemos saber que neste mundo, nessa comunidade, há pessoas que estão à beira da morte, porque não recebem um simples abraço e um simples elogio. Por isso, Senhor, nós queremos ser condutores de bênçãos. Nós queremos abençoar a todos que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos enxergar as pessoas. Abra, Senhor, as nossas bocas, para que possamos bendizer, possamos abençoar quem está ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, como instrumento de paz, de harmonia e de amor. Que dentro das nossas casas nós possamos estar transmitindo tudo isso. Que dentro dessa igreja possamos estar trazendo paz e tranquilidade. Que lá no trabalho, na faculdade, na escola, possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Nós queremos, através desses atos simples, alcançar os corações e levar almas aos Teus pés. Para tanto, usa-nos, abençoe as nossas famílias. Entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos dons, os nossos talentos, tudo isso colocamos no Teu altar nesta noite. E pedimos que o Senhor cuide de nós, nos proteja e faz de nós, mais uma vez lhe pedimos, instrumentos de paz e harmonia aqui na terra. Ser conosco, agora que sairemos daqui, lhe pedimos no doce nome de Jesus.